4.2 Gravataí nos rebuliços do movimento Farroupilha. O trabalho escravizado na captura, abate, corte da carne e no uso do sal para salgar tornavam a produção de charque uma atividade extenuante. Ademais, o abate dos animais não ocorria no ano inteiro, mas numa determinada época após a engorda, quando a pastagem estava mais verdejante e numerosa, entre o fim da primavera e o início do verão. Durante o restante do ano, os escravizados precisavam ser alimentados, mesmo não havendo a produção do charque. Essa característica relacionada aos custos com os trabalhadores se refletia nos preços finais do charque, que precisavam suprir os gastos e ainda fornecer um certo lucro. Foi nesse contexto que ocorreu o movimento Farroupilha, 1835-1845. Alguns chamam esse movimento de Revolução Farroupilha, confundindo o termo revolução com rebelião e revolta, esquecendo que uma revolução significa uma transformação social, política e econômica tal que separe a história em antes e depois, tamanhas as diferenças entre um e outro períodos. Na Farroupilha não ocorreram tais transformações profundas na sociedade, apesar de hoje haver uma idealização revolucionária dos farroupilhas. O movimento Farroupilha eclodiu no contexto histórico das revoltas provinciais, manifestações de descontentamento político que pipocaram pelo Brasil, gerando tal alvoroço que o regente Feijó, que governava no lugar de Dom Pedro II, na época com 5 anos, teria declarado ser o vulcão da anarquia que ameaça devorar o império. Portanto, tal qual o imenso vulcão em erupção atingindo com suas lavas incandescentes todo o país, desde a província do Pará até a do Rio Grande do Sul. Essas revoltas demonstravam as insatisfações tanto populares quanto das elites regionais, que vieram à tona naquele caldo social engrossado pelo escravismo brasileiro. Naquele período político, entre o governo de Dom Pedro I e a infância de Dom Pedro II, no qual governou o regente Feijó, ocorreram várias revoltas provinciais, entre elas a Revolta dos Malês, 1835, em Salvador, Bahia, na qual 600 escravizados, na maioria de origem nagô e alçá, sendo boa parte muçulmanos, defendiam o fim da escravidão, a liberdade religiosa e a criação de uma república muçulmana. Eles foram derrotados e seus líderes condenados à morte. A cabanagem, de 1835 até 1840, na província do Grão-Pará, envolvia os membros das elites e os cabanos, miseráveis, muitos indígenas e descendentes de africanos, moradores de cabanas nas margens dos rios, que pretendiam a independência da região. Após derrotados, seus líderes foram mortos. A Balaiada, de 1838 a 1841, na província do Maranhão, envolveu vaqueiros, escravos e pessoas pobres fabricantes de balaios que exigiam melhores condições de vida. Derrotados, seus líderes foram mortos. A Sabinada, de 1837 até 1838, na Bahia. Possuía esse nome porque seu líder chamava-se Francisco Sabino, que defendia a maior autonomia da província, e seu estopim foi o alistamento obrigatório para combater na Guerra dos Farrapos. Derrotados, seus líderes foram mortos, presos ou exilados. No Rio Grande do Sul, essa insatisfação atingia diretamente os estancieiros e charqueadores de Pelotas. O charque, nosso principal produto de exportação para as outras províncias do Brasil, era o recurso existente na época para enviar carne a longas distâncias,
conservando-a por mais tempo. Também era utilizado para alimentar os escravizados. Assim como para qualquer empresário de hoje, o importante era reduzir custos para aumentar os lucros, e nesses custos estava a alimentação dos produtores das riquezas, os escravizados. Por isso, quanto menor o preço do charque, melhor para as oligarquias do açúcar e do café, verdadeiros produtos de exportação. Ocorre que os charqueadores também buscavam o lucro e não aceitavam que o governo central importasse charque argentino e uruguaio, vendido por um preço inferior ao gaúcho. Os estancieiros e charqueadores defendiam uma política protecionista, com a redução de impostos e a interferência do Estado na economia, querendo que o império comprasse o charque gaúcho, mesmo que fosse mais caro. Inevitável fazer um paralelo com os empresários de hoje, defensores do livre mercado e do Estado mínimo, que nos momentos de crise vão pedir ajuda batendo às portas do Estado. Entretanto, a gota d'água foi a nomeação feita pelo governo central de um presidente para a província de São Pedro, que não possuía o apoio dos gaúchos, Antônio Rodrigues Fernandes Braga, 1805-1875, sendo esse o início da revolta que, mais tarde, virou uma guerra. Gravataí, em 1835, era chamada de Freguesia de Nossa Senhora dos Anjos de Gravataí, vinculada política e administrativamente a Porto Alegre, então capital. Quando as tropas farroupilhas tentaram derrubar o governo da província, entrando em Porto Alegre na noite de 19 para 20 de setembro de 1835, foram rechaçadas pelas forças legalistas. Não alcançando o sucesso esperado, os rebeldes sitiaram a cidade, buscando impedir seu abastecimento, forçando assim uma rendição. Diante dessa situação dramática, seus moradores, durante um ano sitiados, só não morreram de fome graças aos comerciantes de Gravataí, São Leopoldo e Novo Hamburgo, que conseguiram romper o cerco farroupilha e abastecer a população. Os combates entre as tropas farroupilhas e as tropas imperiais envolviam o uso de cavalos, lanças, espadas, pistolas e canhões, provocando diversas mortes nos campos de batalha e, mais tarde, nas tendas das enfermarias, em que muitos morriam vítimas de gangrena devido aos ferimentos. Em Gravataí, por ser próxima de Porto Alegre, havia deslocamento de tropas de ambos os lados do conflito, perturbando o sossego e a produção agropecuária, não havendo registro de alguma batalha de vulto ocorrido nestas terras, a não ser a fuga das tropas lideradas por Bento Gonçalves, perseguidas pelos imperiais que, ao atravessarem a ponte em direção a Gravataí, colocaram fogo na mesma para impedir a passagem das tropas inimigas e rumaram em direção a São Leopoldo, seguindo para o rio Jacuí, sendo logo após derrotado e preso Bento Gonçalves no combate travado na Ilha do Fanfa, em 3 e 4 de outubro de 1836, Marta e Marta, 2022, página 100. A população da aldeia, agora freguesia, estava dividida em 3 grupos: os favoráveis aos rebeldes, os favoráveis ao império e a imensa maioria indiferente ou temerosa de tomar partido, provavelmente porque não haviam charqueadas por estas bandas e a base da nossa economia era a produção de farinha de mandioca e cachaça. Ou seja, o que incomodava os estancieiros charqueadores não atingia diretamente os habitantes dessa aldeia de Nossa Senhora dos Anjos, cuja imensa maioria ficou ao lado do seu principal mercado consumidor, Porto Alegre, que se manteve fiel ao império.
Claro que o fato de a freguesia de Gravataí ser subordinada administrativamente à capital foi mais um forte argumento para a não participação da quase totalidade dos seus moradores no movimento Farroupilha. Não podemos ignorar que o movimento das tropas, tanto farroupilhas quanto imperiais, ao passarem pela cidade, perturbavam a paz e o sossego, prejudicando os negócios. Mesmo a população em geral não tendo se envolvido efetivamente na Guerra dos Farrapos, há casos isolados que merecem registro, como o caso do coronel Antônio Rodrigues da Fonseca, que integrou o 9º Corpo de Cavalaria da Guarda Nacional, legalista. Marta, 2022, página 100. E por outro lado, Manuel da Rocha Vieira, o Cabo Rocha, mais tarde promovido a Capitão Cabo Rocha, um caso de patente incorporado ao nome, que liderou as tropas farroupilhas. Entre esses dois extremos, há o caso dos irmãos João e Antônio José Rodrigues Benfica, juízes de paz, acusados no inquérito instaurado após a eclosão do movimento de se haverem servido do cargo para pressionar seus jurisdicionados a ingressarem nas forças rebeldes. Marta, 2022, página 96. Eles chegaram a organizar o envio de 3 carretas carregadas de fumo, farinha de mandioca e outros gêneros para abastecer as tropas rebeldes, mas não chegaram ao seu destino, pois estes mantimentos que foram interceptados e apreendidos quando cruzavam o Passo da Miraguaia, em 7 de 6 de 1836. Marta, 2022, página 96. Com a expulsão das tropas farroupilhas que faziam o cerco a Porto Alegre, os irmãos Benfica trocaram a camiseta, abjuraram seus ideais revolucionários e comportadamente passaram a colaborar com o governo. Marta, 2022, página 96. O movimento Farroupilha, desde o seu início, vivia a contradição de, ao mesmo tempo em que seus líderes almejavam uma autonomia política com a proclamação da República Rio-Grandense, também não queriam se desfazer dos laços econômicos com o resto do país, através da continuidade do fornecimento do charque ao mercado interno. Pesavento, 1980, página 27. Tanto é que Domingos José de Almeida, principal ideólogo farroupilha e o mais próspero charqueador de Pelotas, dono inclusive de uma companhia de veleiros, certamente não pretendia se desfazer da sua fonte de lucro, a produção de charque para o mercado interno. Dizem que das suas senzalas surgiram os primeiros lanceiros negros, escravizados que receberam a promessa de serem libertos caso lutassem ao lado dos farroupilhas. Também é importante lembrar que era permitido ao estancieiro e seus filhos, quando convocados para lutarem, mandarem um escravizado em seu lugar. A Guerra dos Farrapos foi a rebelião provincial mais longa do período regencial, durando uma década, na qual ocorreram fatos sanguinários praticados pelos dois lados, como a ordem do comandante Onofre Pires em 22 de 4 de 1836, que, após derrotar os legalistas em Mostardas, mandou fuzilar todos os prisioneiros. Saiba, 2020. Outro fato curioso e não menos sanguinário foi praticado pelos comandados do já citado capitão Cabo Rocha que, ao invadirem uma reunião de legalistas na sede da fazenda do coronel Vicente Ferrer da Silva Freire, estanceiro do distrito da Aldeia, atual município de Canoas, seu filho e mais um outro homem foram todos trucidados e o coronel, após devidamente executado, teve as orelhas cortadas. Marta, 2022, página 97. Talvez como um comprovante aos seus chefes de que a missão foi cumprida. No lado das forças imperiais temos o escabroso caso da Batalha dos Porongos, também chamado Massacre dos Porongos ou Traição dos Porongos,
penúltima batalha da Guerra dos Farrapos, já em 1844, quando os lanceiros negros foram desarmados pelos líderes farroupilhas um pouco antes de serem massacrados pelas tropas imperiais. Eram escravizados que lutaram ao lado dos farroupilhas com a promessa de, após a guerra, serem libertos. Liberdade que só encontraram na ponta da baioneta dos soldados imperiais. Hoje sabe-se que a surpresa de Porongos, como chamavam na época, foi um ato planejado para atingir dois objetivos. Em primeiro lugar, eliminar o máximo de escravizados que seriam libertos após a guerra e, em segundo lugar, abater um dos últimos focos republicanos do movimento Farroupilha, que era contrário à assinatura da paz com o Império. Uma correspondência enviada por Luiz Alves de Lima e Silva, conhecido mais tarde como Duque de Caxias, chefe-maior das forças imperiais, para o oficial do Império Pedro de Abreu, orientando-o sobre como suas tropas deveriam realizar o ataque no Cerro de Porongos, é muito esclarecedora, porque demonstra já haver um acerto prévio com o líder farroupilha, general Davi Canabarro, para desarmar os lanceiros negros sob o argumento de que a guerra já estava nos seus momentos finais. Como escreveu Caxias? Suas marchas devem ser o mais ocultas que possível seja, inclinando-se sempre sobre a sua direita, pois posso afiançar-lhe que Canabarro e Lucas ajustaram ter as suas observações sobre o lado oposto. No conflito poupe o sangue brasileiro quanto puder, particularmente da gente branca da província ou índios, pois bem sabe que essa gente ainda nos pode ser útil no futuro. Se Canabarro ou Lucas, que são os únicos que sabem de tudo, forem prisioneiros, deve dar-lhes escápula de maneira que ninguém possa nem levemente desconfiar. Carrion, página 39. Mais de 100 homens negros foram assassinados na traição de Porongos. Diante de tudo isso, pode-se concluir que a ordem era clara: massacrar a infantaria farroupilha constituída por ex-escravos. Ficaram mortos no campo de Porongos, em sua imensa maioria, negros. A cor dos corpos caídos no campo não deixava dúvida sobre a identidade que unia chefes farroupilhas e imperiais no medo e no ódio aos seus trabalhadores negros escravizados. Maestre, 1993, página 82. A Paz do Poncho Verde é o último capítulo da Guerra dos Farrapos, que demonstra a diferença de tratamento dado aos seus líderes pelo Império, quando comparamos com o tratamento dado aos líderes das outras revoltas provinciais ocorridas no norte e no nordeste do país, que possuíam um caráter popular, desde as suas reivindicações até a participação do povo mais empobrecido. Em geral, reivindicavam o fim da escravidão e a proclamação da República. Na província rio-grandense, os farroupilhas, em sua imensa maioria, não pretendiam se separar do Império, mas negociar, através da pressão política, melhores preços para o charque gaúcho. Além disso, o fim da escravidão não fazia parte da pauta dos revoltosos gaúchos. A Farroupilha foi a única revolta provincial que durou 10 anos e cujos líderes não foram condenados à morte. Muito pelo contrário, na Paz do Poncho Verde, em acordo assinado por Davi Canabarro. Fica nomeado presidente da província o indivíduo que for indicado pelos republicanos. Dar-se-á liberdade a todos os prisioneiros, garantida pelo governo imperial a liberdade dos escravos que tenham servido nas fileiras republicanas. Só os generais deixam de ser admitidos em seus postos. Porém, em tudo mais, gozarão da imunidade concedida aos oficiais. O direito de propriedade é garantido em toda a plenitude. Mendonça, SD.
Pode-se dizer que, ao garantir a propriedade, o Império estava garantindo a propriedade de terras e de escravizados. Inclusive, a tal liberdade concedida aos escravos que lutaram no conflito não se tornou realidade, pois muitos foram devolvidos aos seus donos, outros foram enviados para o trabalho escravo no Rio de Janeiro e muitos foram mortos, como veremos adiante. Enfim, certamente o tratamento diferenciado dado aos líderes da revolta farroupilha foi devido ao fato de serem membros da elite da província rio-grandense. Além disso, pode-se dizer que os interesses econômicos foram preponderantes no movimento. Tanto é que os líderes farrapos, a princípio, não queriam se separar do Brasil. Seu mercado consumidor e os ideais republicanos não eram um consenso entre eles, e nem todos queriam renunciar aos seus escravos. Afinal, liberdade, fraternidade, humanidade, escrito na nossa bandeira, não era para todos. A chamada Revolução Farroupilha, em essência, foi um movimento conservador. Queria preservar o mercado interno para o charque gaúcho e manter o escravismo como organização do trabalho. Mesmo a proclamação da República Rio-Grandense fala muito em homens livres e liberdade, mas não trata nenhuma linha de abolir a escravidão, o que era uma imensa contradição. Uma sociedade livre, com senzalas, é algo inconciliável com os ideais republicanos defendidos por Giuseppe Garibaldi. Um fato ilustra muito bem essa contradição. Ao morrer, em 1847, o grande chefe farrapo Bento Gonçalves tem legado aos herdeiros mais de meia centena de homens negros escravizados. Maestre, 1993, página 82. Distanciados tantas décadas após esse sangrento conflito, depois de vários estudos realizados por diversos profissionais, algumas observações são esclarecedoras, como o trabalho do sociólogo Fernando Henrique Cardoso, Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional. O negro na sociedade escravocrata do Rio Grande do Sul, que relaciona a produção do charque gaúcho com o trabalho escravo, sendo essa a razão do nosso charque ser mais caro que o platino, uruguaio e argentino, porque lá era adotada a mão de obra assalariada, e aqui o trabalho era feito por mão de obra escrava, cujo custo era muito maior porque o escravo tinha que ser mantido o ano todo, enquanto o trabalhador assalariado era demitido quando terminava a produção na charqueada e recontratado na próxima safra. Essa organização escravista na produção do charque rio-grandense era conhecida em outras partes do Brasil. Inclusive, os que ousassem reclamar das suas condições aos seus senhores eram ameaçados de serem enviados para trabalharem nas charqueadas gaúchas, que eram consideradas o inferno dos escravizados. Tamanho era o sofrimento em que viviam. Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Se quem é escravizado não tem virtude, quem escraviza tem o quê? Não é por acaso que uma das lendas mais cruéis do folclore brasileiro, a do Negrinho do Pastoreio, foi cunhada aqui. Fica a dica. Filme Neto Perde Sua Alma. Superprodução gaúcha de 2001. É ambientado no século XIX e fala sobre as guerras no Rio Grande do Sul e a existência humana e seus conflitos. Negrinho do Pastoreio. A lenda do Negrinho do Pastoreio é uma das mais conhecidas do Rio Grande do Sul e revela, por uma história cheia de sofrimento e dor, a realidade da escravidão. Um rapaz responsável por cuidar dos cavalos da fazenda muitas vezes tinha que sair à noite segurando uma vela para reunir os animais que se dispersaram pelo campo.
Por isso, a tradição manda acender uma vela para o negrinho do pastoreio quando perder algo. O trágico fim do negrinho do pastoreio nos diz muito sobre o nosso passado. Após perder uma carreira montando o cavalo do seu patrão, foi torturado e seu frágil corpo de menino órfão amarrado num tronco sobre um formigueiro. Negrinho do Pastoreio, por Barbosa Lessa, 1957. Negrinho do Pastoreio, acendo esta vela para ti e peço que me devolvas a querência que eu perdi. Negrinho do Pastoreio, traze a mim o meu rincão, eu te acendo essa velinha, nela está meu coração. Quero ver meu lindo pago coloreado de pitanga. Quero ver a gauchinha a brincar na guadaçanga. Quero trotear pelas coxilhas, respirando a liberdade que eu perdi naquele dia que me embretei na cidade. Negrinho do Pastoreio, acendo esta vela para ti, e peço que me devolvas a querência que eu perdi. Negrinho do Pastoreio, traze a mim o meu rincão, a velhinha está queimando, aquecendo a tradição.